Então vamos lá, dando continuidade no nosso diálogo sobre 1 João. 1 João capítulo 4, versículos de 7 até o 21. 1 João capítulo 4, versículos de 7 até o 21. Primeira carta de João. No Novo Testamento, quando tiver mais do que um do mesmo escrito, né, geralmente são cartas para destinatários ou a carta que leva o nome do remetente, né? Então, por ser carta, é sempre primeira. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Pedro, 2 João, assim, né? E no Antigo Testamento, sempre que tiverem dois iguais, é sempre no masculino, porque é livro. Então, 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque é primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. E aqui sempre é primeira, no Novo Testamento, que é primeira carta, segunda carta. Então vamos lá, primeira carta de João, capítulo 4, de 7 a 11. Os versículos dizem: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vou ler de novo, porque o 10 é muito importante. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O 19 é muito importante também. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Bom, por que eu não li versículo a versículo fazendo os comentários? Na verdade, todos esses versículos aqui, eles acabam que interagindo uns com os outros para criar uma temática igual. Então vamos lá. Se nós pensarmos em amor, o termo amor não é um sentimento aqui, né? Justamente por causa do movimento romântico, né? Do romance, das canções românticas e poesias, o amor muitas vezes acaba ganhando espaço somente na poesia e fica aí algo romântico. Mas não, o amor aqui é uma atitude prática, é algo que você faz, é algo de concreto que você faz. O texto aponta a quem? A seu irmão. Então, todas as vezes que você faz algo de concreto, uma atitude prática, em favor de outra pessoa, isto é amor. Este é o amor que nós devemos uns aos outros. Então, amor é sempre uma atitude prática. Bom, e da onde vem o exemplo para nós amarmos? Como nós devemos amar, né?
Então, como amor. Então, primeiro, amor, atitude prática. Segundo, qual é o exemplo? Como nós devemos amar? Deus nos mostrou a maneira que nós devemos amar. Amar como Cristo nos amou. Então, é o que o texto diz, né? Que o amor de Deus é manifesto em nós, versículo 9, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Lembram-se do João 3,16? Então, novamente, você vê a linguagem do Evangelho aqui, explícita, escancarado na carta, que é totalmente vinculada, linkada, junto com o Evangelho de João. João, quando escreve esta carta, muito provavelmente, ele tinha em mente que esta comunidade tinha conhecimento do seu Evangelho, do seu escrito, tá? Então, o versículo 9 nos mostra qual o exemplo. Qual o exemplo de amor que nós temos que seguir? O exemplo de Jesus Cristo, que deu a sua vida pelo outro. Lógico, numa proporção infinita, numa proporção que nós não conseguimos nem mensurar. Mas o exemplo é Jesus. Como que nós amamos? Qual é o nosso exemplo? Da mesma maneira que Cristo morreu na cruz por nós, sendo ainda pecadores, entregou a sua vida por amor, nós temos que amar o outro. Ou seja, ainda que amar o outro signifique que a gente vá passar por alguma dificuldade, por alguma privação, por algum empobrecimento, que assim seja, nós devemos fazer algo prático em favor do outro. Deus nos amou de maneira concreta e prática. Aliás, a obra de Cristo foi a encarnação do amor. Então Deus não falou, ele mostrou, ele fez. Cristo é a encarnação do amor de Deus. Então, este é o nosso exemplo. Então, à medida que nós sabemos que o amor é uma atitude prática, que o exemplo que nós temos é o de Cristo, nós devemos levar este amor que nós aprendemos aos outros. Nós devemos fazer desta maneira. Nós temos que começar a enxergar as pessoas que estão à nossa volta, na nossa família, na nossa igreja, no nosso bairro, os nossos vizinhos e todos aqueles que são necessitados. Alguns são necessitados de questão financeira, uma cesta básica, uma questão vinculada à privação financeira, né? Outros, privação emocional. Às vezes a pessoa não tem dificuldade econômica nenhuma, pelo contrário, tem muito mais dinheiro que você, mas não tem amigos, não tem amigas, não tem com quem desabafar. As pessoas que se aproximam dele ou dela, geralmente por interesse, vivem uma vida fantasiosa, uma vida de mentira e montado no calmante, né? Vive mamando Rivotril toda noite para conseguir dormir, porque leva uma vida infeliz. Então, nem todas as necessidades são ligadas à questão financeira. Então, algumas são privações emocionais e nós também temos que amar essas pessoas que não precisam de cesta básica. Eles precisam de abraço, de ouvido, de se sentirem amados, se sentirem amadas. Então, isto é o amor. Todas as vezes nós praticamos isso. Bom, esse amor ao outro está diretamente ligado ao amor ao próximo. E eu sempre tive uma questão teológica comigo. Como que eu amo a Deus? Como que eu demonstro que eu amo a Deus? E lendo Mateus capítulo 25, e principalmente o versículo 40, né? Vou resumir, para você lembrar desse texto. Então, diz que há dois grupos. Esses dois grupos estão diante de Cristo. E Cristo enumera uma série de coisas que ele passou. Fome, prisão, doença, tristeza, etc. E diz a esses dois grupos. A um grupo diz, olha, vocês me ampararam em todas as minhas necessidades, emocionais e físicas. E diz ao outro grupo, e vocês não me ampararam em nenhuma das minhas necessidades físicas, emocionais e etc. E aí os dois grupos perguntam, quando é que nós fizemos? E o outro grupo, quando é que nós deixamos de fazer? E Cristo aponta o outro. Todas as vezes que deixaram de fazer isto, comida, visita, doença, etc., e vocês negligenciaram, que deixaram de fazer por alguém que estava passando por isto, vocês deixaram de fazer por mim. E todas as vezes que vocês fizeram a estas pessoas, fizeram por mim. Esse texto que é maravilhoso, de Mateus 25, Cristo escolheu ser amado no outro. Então, como que você ama a Deus? Por isso que Jesus fala que o segundo mandamento é similar ao primeiro. Ele escolheu ser amado no outro. Então, todas as vezes que nós amamos o outro de fato, nós amamos a Deus.
E os próprios versículos aqui, o 20 e o 21, demonstram isso. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Por quê? Como que ele não ama seu irmão a quem vê, mas daí diz que ama a Deus a quem não vê? Ou seja, Deus escolheu ser amado no outro, tá? Então esta é a maneira que nós amamos a Deus. Por isso que são dois mandamentos insolúveis. Como é que você ama algo que a tua razão ainda não pode compreender, não pode, né? Você não vê, o texto é claro. Então, como é que você diz que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama o teu próximo que está perto de você? Lembrando que o amor aqui é uma atitude prática. Então, Deus escolheu ser amado no outro. Cristo escolheu ser amado, os meus pequeninos. E assim a gente demonstra o amor. E aonde esse amor é desenvolvido, segundo o texto? Esse amor é revelado na comunhão, na comunidade. À medida que nós nos sentimos amados por Deus, nós amamos. Então, a partir do versículo 19, eu quero concluir essa reflexão numa sistemática bem simples. Versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse texto é até usado para justificar aquela coisa da eleição, da predestinação e tal, o que seja, né? Mas, de fato, o ser humano não tem condição de, por si só, expressar amor. Então, só ama quem foi amado por Deus. Então, à medida que nós somos salvos, homens e mulheres salvas e salvos por Jesus Cristo, nós sentimos o amor de Deus. Qual amor? Revelado na cruz por Cristo. Então, à medida que nós nos sentimos amados, e é um amor imerecido, convenhamos, você merece ser salvo? Você merece que o Filho de Deus tivesse passado por tudo que passou na cruz, a dor e a dor de sentir as penas eternas em si, a ser abandonado pelo Pai, pelo Espírito Santo, em nosso lugar para nos dar salvação? Não, é um amor imerecido, nós não merecemos. Então, à medida que a gente sente esse amor que nos constrange, de tão grande que vai além da nossa compreensão, um dispositivo é acionado em nós. Eu tenho que amar o outro. Olhando para a cruz, me sentindo amado por Cristo, eu tenho condição de amar o outro, porque ele nos amou primeiro. Sinto-me amado por Deus, eu vou amar o outro. À medida que o outro se sente amado, à medida que esse amor se desenvolve na comunidade, né, à medida que a salvação se torna a base, isso se torna um ciclo, né? Nós podemos chamar de reciprocidade. Me sentir amado, eu amo o outro também vai me amar. E assim, eu amo e sou amado, eu amo e sou amado. E então a comunhão, a comunidade, é onde o amor de Deus é revelado de maneira mais clara, que é a igreja, não a denominação, mas a igreja enquanto corpo de Cristo, cuja denominação faz parte, ressalvadas as suas falhas, etc. É onde o amor de Deus é revelado. E pense numa coisa bem simples. Imagine se nós colocarmos isso em prática de verdade. Quantos traumas psicológicos, quantas doenças das emoções, quanta gente machucada e triste e depressiva, quanta gente insegura, quanta gente com problema encontraria a solução perfeita, que é o amor. Porque aonde há amor há cuidado. Imagine assim, você descansar todos os dias pensando assim, que eu sou amparado por uma família que é a igreja. Que eu exerço o meu amor e sou amado. Então eu não vou passar necessidade nem física, nem financeira, nem espiritual, nem emocional e etc. Porque eu tenho pessoas que me amam e estão dispostas a dar a vida por mim e eu por elas. Esse ciclo de reciprocidade, que é o amor, porque Deus nos amou em Cristo, nós sentimos esse amor e amamos e somos amados, é aquela característica da igreja enquanto comunidade terapêutica, enquanto comunidade que cura pessoas. É a base do que deveria ser a igreja, é o que nós temos que buscar. Então, busquemos de fato isto. Então, todos esses versículos, né, apesar do texto ser longo, o comentário é só este. Não tenho mais o que acrescentar. Então, eu quero encerrar com o versículo 20. O versículo 20 é incômodo, mas ele é a chave da cura para os problemas da igreja. Sabe aquelas rixas familiares, aqueles problemas antigos,
Sabe aquelas discordâncias e concordâncias, aquele monte de dor que a gente vai acumulando com o tempo, briga do pastor com o conselho, do conselho com o pastor, da SAF com o conselho, do conselho com a UMP, da UMP com os idosos, dos idosos com os jovens, das crianças com os adultos, dos adultos com os adultos, enfim, sabe aquele monte de briga que acontece geralmente por mesquinharia ou por problemas tão bobos? Eles são curados com amor. Só o amor cura realmente as feridas que são abertas na comunidade, e essas feridas acontecem mesmo, nós nos machucamos. O amor é o único remédio para sarar essas picuinhas que a gente vai alongando a vida inteira. E veja o versículo 20, que é uma resposta dura de Deus, mas extremamente necessária que a gente pratique isso, para que tenhamos igrejas e cristãos saudáveis. Se alguém disser amo a Deus, ou seja, todo ato religioso, toda profissão de fé, todo ato litúrgico, decorar o catecismo de Westminster, decorar a confissão de fé, decorar as institutas do Calvino, decorar todos os nomes dos presidentes do Supremo Conselho nos últimos 200 anos, enfim. Então, dizer eu amo a Deus, né, como um ato religioso, mas não mostrar isso de maneira prática amando o seu irmão, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É um versículo duro, mas que revela a intenção do nosso coração. Que a gente vive se gabando do nosso amor, fidelidade, compromisso e etc. com Deus. O dia que o pessoal fizer qualquer coisa que lhe desagrada, que seja um arranjo de flor que é posto no cantinho da igreja, mas que te desagrada, você já demonstra ódio. Seja a estampa de um bichinho, de um animalzinho, numa toalha de mesa que está lá em cima da mesa do café na igreja, que não lhe agradou aquele bichinho, aquela estampa, você já demonstra o teu ódio. É as crianças fazerem uma coreografia e isso você acha que o templo é extremamente sagrado, que se dançar ali é perigoso cair morto, você já demonstra o seu ódio. Cuidado, cuidado. Esse versículo é revelador às nossas vidas. Vamos demonstrar amor e viver o amor para de fato sejamos curados.